Boa tarde. Como vocês vão perceber, eu faço a ofensa de não ser português, de falar esse português mal falado. Mas tem sido uma alegria, minha primeira visita a Portugal. E já estou aprontando algumas coisas. Era uma partida. A primeira vez em Portugal a gente faz isto. Algumas armadilhas para brasileiros em Portugal. E tem sido muito bom conhecer. Confesso que no Brasil nunca gostei de bacalhau. E a razão foi óbvia. Eu nunca provei um bacalhau genuinamente feito em Portugal. Aqui já é o quarto ou quinto Portugal nesses 4 ou 5 dias, um por dia basicamente. E tem sido todos muito bons, tem sido muito bem recebido. Tem sido bom passear, ver um pouquinho da história, que também é nossa, né? Ver onde nasceu Portugal, também é ver onde veio o Brasil, né? E é uma alegria conhecer os pastores portugueses ano passado. Pude ver o trabalho que eles têm fielmente feito, entre muitos desafios aqui, né? A realidade do Brasil é totalmente outra. A gente não tem 1% de evangélicos, nós temos praticamente 30% de evangélicos. Nossos desafios são outros, não são pequenos. Mas realmente trabalhar em um país com uma população evangélica tão pequena tem seus desafios. A igreja tem várias demandas. E formar e trazer uma liderança saudável é crucial para abarcar com essas demandas de uma igreja local. Antes de eu começar a minha palestra, eu gostaria de conhecer um pouquinho vocês e gostaria de apresentar alguns livros para vocês. Quantos aqui são pastores ou presbíteros de uma igreja? Só para ter uma ideia, levante a mão, por favor. Nós temos vários, graças a Deus. É uma alegria estar entre vocês. Eu sempre fico um pouco deslocado, porque eu sei que tem gente que tem de ministério que eu tenho de vida. Então, que a palavra de Deus possa nos ensinar sobre isso. Acho que tudo que a gente vai aprender sobre pastoreio aqui não se aplica só à liderança dos pastores. Aplica-se tanto para membros saberem como terem bons pastores. Mas, de forma geral, esse ministério de cuidado de pessoas, ele é um ministério de todo cristão. O trabalho de ajudar pessoas a seguirem a Cristo é um trabalho de todo cristão. Pastores são separados para isso de uma forma especial e têm uma incumbência especial, mas nós todos podemos aprender quanto a isso. Um dos livros que me ensinou bastante sobre o ministério pastoral, liderança na igreja e também o trabalho do discipulado, da evangelização, foi esse livro Treliça e a Videira, escrito por Colin Marshall e Tony Payne. É um livro muito bom porque ele traz essa metáfora da treliça e da videira, que vocês conhecem muito bem aqui em Portugal, como algo essencial para a igreja, para se pensar igreja. Nos Estados Unidos e talvez um pouco no Brasil, nós temos o problema onde algumas igrejas têm uma estrutura tão grande, uma treliça tão grande, e tem um pouquinho de videira só. E daí você vê que há tanta ênfase, muitas vezes, em fazer uma treliça brilhante de ouro e não tem videira, não tem vida. Esse livro vem propor que o trabalho real do ministério é ministrar com a palavra de Deus para vidas, então focando na videira. Por outro lado, existe também o perigo da gente focar tanto na videira que esquecer que, para que ela cresça bem, alguma treliça se faz necessária, alguma estrutura, alguma ordem, conforme nós vamos ver na primeira citação daqui a pouco. E trazer esse equilíbrio, então, é o que o livro se propõe a fazer. E criar na igreja, assim, uma cultura de discipulado. Uma cultura no sentido de ser algo inato, algo que está no DNA, algo que está no próprio viver de igreja, onde se torna normal para cada cristão ajudar outro cristão a seguir a Cristo. Este livro aqui, também publicado pela Fiel, eu tive a alegria de editar esse livro, Projeto Videira, traz uma forma mais prática, passo a passo, de como colocar essa cultura de discipulado na prática. Como treinar seus líderes, como fomentá-los para que eles possam ajudar a outros. E por fim, o livro Conduzindo Pequenos Grupos, para aquelas igrejas que se reúnem durante a semana em pequenos grupos, ou não sei qual nome é usado aqui, mas no Brasil às vezes usa células, possam ser treinados para que eles possam ajudar outras pessoas nesse caminhar cristão. Então, quero começar com uma citação de um pastor batista, Neemias Coste, que ele diz:
a edificação e beleza da igreja dependem muito de sua ordem. Não uma ordem ditada pela superstição ou por caprichos de pessoas contenciosas, mas uma que a conforma com a vontade de Cristo. E depende especialmente que os ofícios nomeados por ele sejam ocupados por pessoas devidamente qualificadas para o exercício deles, bem como do desempenho correto tanto de oficiais quanto de membros de suas respectivas atribuições. Então, a primeira coisa que é interessante notar na citação, que ele traz a ideia da edificação e da beleza da igreja. A ideia é que para uma igreja crescer, ela ser edificada, então aqui a imagem de um edifício, de um templo, a Escritura, Efésios dá, por exemplo, mas também a imagem da noiva, para ela crescer em beleza, para ela estar mais parecida com Cristo Jesus, para que essas coisas possam ter, para que a vida possa florescer nesta igreja, algumas coisas precisam acontecer. A santificação, o crescimento é uma obra de Deus, só que Deus utiliza meios para realizar as suas obras. Nós crescemos ao orarmos e lermos a palavra de Deus. Isso nos edifica, mas o crescimento vem do Espírito. Da mesma forma, Deus colocou algumas coisas na igreja para que ela possa crescer na sua edificação e na sua beleza. E uma delas é a sua ordem. E esse termo pode trazer alguma estranheza, talvez, para alguns de vocês. Entre aquela primeira geração dos puritanos que se dividiram nas denominações lá na Inglaterra, entre os batistas, congregacionais e presbiterianos, a grande questão era como ter uma igreja mais pura, como ter uma igreja mais ordenada ou organizada ou regida segundo o que a Escritura ensina. E é aí que diferentes ordens, diferentes organizações, diferentes denominações nasceram. Mas a ideia é que Cristo, como rei da igreja, tem uma ordem, uma forma organizacional para a sua igreja. O capitão do exército do Senhor dirige e organiza seu exército de uma forma particular. E essa forma está nos revelada não no capricho dos homens, mas na palavra de Deus. E aqui que vem a grande diferença, né? Porque ordem, ou instituição e organização, pode de tal forma crescerem e serem enchidas por caprichos humanos, onde você tem mais treliça do que videira, onde você tem uma coisa engessada pelas invenções humanas. Então nós queremos uma organização que não seja algo que nós impomos sobre a igreja, mas que Cristo trouxe para a igreja. E depende, especialmente, ele vai falar, que os ofícios nomeados, ou seja, os ofícios que nós vemos na Escritura, nós entendemos como os presbíteros ou pastores e os diáconos, sejam pessoas qualificadas, sejam pessoas que atendem os critérios colocados na própria Escritura, e bem como, e esse é o ponto aqui chave, que tanto esses oficiais, tanto os pastores, quanto os diáconos, mas também os membros de uma igreja, todos exerçam seus respectivos papéis, suas respectivas atribuições. Uma igreja cresce, então, quando você tem um povo organizado, com oficiais qualificados e com todos realizando as suas atribuições de forma apropriada, de forma como Deus a ordenou. Então, conforme nós vamos investigar uma parcela disso hoje, sobre esse ofício pastoral, essa liderança pastoral, essa liderança de igreja, nós queremos nos perguntar o que a Escritura nos fala sobre isso. O que o próprio Jesus, pelo Espírito Santo, inspirado na Escritura Sagrada, nos diz sobre como deve ser a organização da igreja. E aqui eu quero trabalhar 4 pontos com vocês. Nós poderíamos trabalhar diversos, mas eu quero trabalhar 4 com vocês. Qualificação demonstrável, autoridade servil, ministério capacitador, liderança plural. São 4 itens que nós vamos ver um por um, o que eles significam, como eles são fundamentados na Escritura e como eles afetam a forma como a liderança da igreja acontece. Então, qualificação demonstrável, autoridade servil, ministério capacitador e liderança plural. Então, primeiro, qualificação demonstrável. Como devem ser os líderes, ou os pastores da igreja?
E aqui é interessante nós perguntarmos o que nós pensamos sobre as qualificações dos pastores da igreja. Porque, querendo ou não, todos nós temos uma concepção do pastor. Uma concepção de como ele deve ser e do que ele deve fazer. E essa concepção, essas ideias podem vir das ideias de Cristo ou das nossas próprias ideias, das nossas próprias preferências, nossas próprias experiências passadas. Nós temos várias visões de ministério pastoral, entre o meio evangelical até, certo? Então, qual é aquela que Cristo nos dá? Nós podemos ver os procedimentos que Cristo nos instrui em 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Fiel é a palavra, e eu leio da Almeida Revista Atualizada. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Primeira qualificação que Paulo nos coloca aqui, que Cristo nos instrui pelo apóstolo, é de aspirar. Se alguém aspira ao episcopado. E a ideia de aspirar, que esse termo é utilizado em outros lugares como uma ideia de cobiça. 1 Timóteo 6,10, porque o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O Hebreus 11,16, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. O ponto aqui é que essa aspiração, esse desejo para o ministério, é a marca do chamado que vem de dentro, ou dessa aspiração interna, onde há um forte desejo da pessoa em pastorear a igreja, em ser um episcopo ou um pastor, ou um presbítero. A gente vai ver os termos em breve. Ou seja, aqui nós já vemos um pouco uma diferença entre como o apóstolo coloca o chamado pastoral e o próprio chamado do apóstolo Paulo. Vocês lembram como Paulo foi chamado? Paulo estava no caminho para perseguir cristãos. E o que acontece? Cristo se revela de uma forma sobrenatural com ele. Ele perde a visão, ele ouve a voz de Cristo, ele ouve o chamado de Cristo, o comissionando como apóstolo. E muitas vezes essa mesma visão do chamado apostólico ou do chamado dos profetas é carregado para o chamado pastoral. Como se, para alguém ser pastor, ele precisava receber uma revelação, forte ou extraordinária de que ele foi chamado para o ministério pastoral. Eu não nego que isso possa acontecer em algumas instâncias, mas nós não temos uma instrução de Cristo sobre isso. O que nós temos primeiro é essa aspiração, esse desejo forte. E Spurgeon vai comentar que esse desejo tem que ser tão forte que incomoda-o de fazer qualquer outra coisa com a vida. Se ele pudesse ser um médico e ficar satisfeito com isso, então seja um médico, não seja um pastor. Se ele ficar conformado, satisfeito em ser um advogado, ou seja, qualquer outra coisa, estudar em Coimbra e ir para outro lugar trabalhar, assim o faça. Só que se aspirar ao episcopado, ao pastorado, vai de tal forma incomodá-lo aonde quer que ele esteja, que mesmo que ele esteja ainda realizando outro trabalho, e ainda por toda a vida seja bivocacional, como nós comentamos, ele não consegue ser só com uma vocação que não seja cuidar da igreja. É algo que o impele a amar e pastorear e cuidar da igreja. Então esse é o primeiro ponto, esse chamado precisa existir, porque esse chamado interno, por assim dizer, essa aspiração interna, é aquilo que vai sustentá-lo no dia da tribulação, quando as coisas parecem que não vão bem, quando você tem dificuldades com a igreja ou com a cultura que virão.
Porque o chamado ao ministério é um chamado ao sofrimento. É um chamado, Paulo fala, carregar comigo, Timóteo, os sofrimentos do ministério. Esse aspirar precisa estar lá, precisa ser forte. Então, esse aspirar, essa aspiração, esse desejo interno, precisa ser somado de duas outras coisas. Uma qualificação comprovada e uma confirmação externa. Então aqui eu ponho 3 qualificações, 3 critérios. Precisa ter um desejo forte de ser um pastor, e não só de querer o título de pastor, mas de amar vidas e cuidar delas, com a palavra de Deus. Mas precisa vir também uma confirmação externa que vem da própria igreja. A igreja o reconhece como alguém que é um líder, alguém que pastoreia e cuida pela palavra, alguém que pode ser colocado junto a eles para liderá-los rumo ao aprisco celestial. Alguém que então vai ser confirmado pela voz da igreja o seu desejo interno. Ou seja, se isso é verdade, se a igreja vem e confirma, essa confirmação só pode vir sobre algo que já existe. Para se confirmar algo, a realidade ministerial tem que existir anteriormente ao próprio ministério oficial. Ou seja, um pastor genuíno, um jovem que almeja o ministério pastoral, ele é pastor antes de ser reconhecido pastor. Ele é pastor não no título, mas na prática. Ele já cuida de vidas. Ele se importa com vidas. Ele ama a palavra de Deus. Ele estuda a palavra de Deus para ensinar a palavra de Deus. Ele se satura do evangelho para comunicar o evangelho para crentes e descrentes, porque isso bate forte no coração dele. Então, a igreja desta forma, ela não pega um jovem do qual ele está indeciso sobre o que fazer com a vida e fala: por que você não faz seminário? Ela vê alguém que já se inclina para isso, ou deveria ver, e então encoraja este a perseguir maiores estudos na área. Mas antes mesmo de ver a prática, ou antes mesmo da questão da aspiração, o desejo interno, o que é necessário e inegociável é que nós pensemos sobre as qualificações comprovadas, ou externas, ou visíveis, ou notórias que essa pessoa precisa ter. Paulo diz em 2 Timóteo 2,2 e também no texto que nós acabamos de ler. Paulo instrui aqui Timóteo a treinar homens que iam treinar outros homens. Ou seja, Paulo está preocupado com uma 4ª geração de cristãos. E Paulo então quer que essa continuidade do treinamento de homens qualificados ocorra. E ele diz, e instrui a Timóteo, homens fiéis que sejam também capazes de ensinar os outros. E aqui Paulo resume todas as qualificações que se quer em um pastor. Primeiro, que eles sejam homens. Conforme nós vemos em 1 Timóteo 3, e aqui também em 2 Timóteo 2, em Tito 1 também, nós vemos que há um padrão que reflete o lar, onde assim como Deus chamou o homem para ser o cabeça da esposa, o cabeça do lar, assim também Deus chama homens para cuidar da família da fé, para liderá-la, para cuidar e provisionar para ela. Então, primeira qualificação é que eles sejam um homem, mas não qualquer homem, que sejam homens fiéis. E esse termo fiel carrega algo importante. Porque esse homem precisa ser alguém que tem a sua fidelidade, a sua piedade pessoal e familiar comprovada. Não se é fiel do dia para a noite. Fidelidade nesse sentido aqui, não de justificação pela fé. Fidelidade no sentido é provado com a história. Fidelidade, para ser observada, precisa ser visto no dia a dia. Essa pessoa é chamada para ter um caráter que de tal forma reflete o caráter de Cristo, onde em suas interações pessoais com sua família,
né? Se é casado com sua esposa, se tem filho com seus filhos também, se é solteiro com seus pais, com seus irmãos, as interações familiares dessa pessoa, as interações com a sociedade ao redor, Paulo fala que precisa ter boa reputação, e a interação consigo mesmo, com suas próprias emoções, com seus próprios desejos, seja de tal forma, reflita de tal forma a beleza de Cristo Jesus, que isso é externado, não de propósito, mas externado pelo simples fato de que a árvore gera frutos. E esses frutos comprovam então onde está a raiz dessa árvore. E isso, né, está em ressonância com aquilo que Paulo fala, de que um pastor não pode ser um neófito. Um neófito vai ser tentado por grandes coisas, porque o seu caráter muitas vezes ainda não foi aperfeiçoado, não foi testado, não se sabe. E quando vem as tentações e provações do ministério, ele está aberto aos enganos e às artimanhas do diabo. É uma verdade que precisa ser comprovada com a história de vida. Ou seja, há um motivo porque presbíteros são chamados presbíteros ou anciãos, porque se precisa de vida vivida e comprovada de fidelidade. Não significa que a Escritura nos dá uma idade para qual é a idade mínima de um pastor, mas significa que sem experiência refletida e mostrada a fidelidade, ainda assim não se pode ser pastor. E precisam ser homens capazes de ensinar a outros. Eles precisam ter um conhecimento doutrinário para ensinar de forma paciente a verdade e para corrigir de forma firme o engano. Paulo vai nos trazer. Essa, na verdade, é a única qualificação que vai distinguir um pastor de um diácono. O trabalho, o ministério, o serviço do pastor é manusear palavras. Manusear palavras. O seu bisturi é a palavra de Deus. Seu óleo para confortar os doentes é a palavra de Deus. Seu pensar é a palavra de Deus. Ou seja, é com o instrumento da palavra, e obviamente essa palavra, a palavra do Evangelho, a palavra da Escritura, a palavra do Senhor, com que ele vai cuidar as ovelhas do Senhor, que ele vai alimentar as ovelhas do Senhor, que ele vai nutrir, que vai muitas vezes repreender, que vai tratar. Ele precisa ser capaz de dominar a palavra de Deus. Não significa que ele precisa ser um teólogo. Significa que ele precisa manejar bem a palavra da verdade para ensinar e corrigir. Então, quando nós somamos todas as coisas que Paulo lista sobre as qualificações, nós temos várias delas. Então, de forma positiva, ele precisa de uma reputação. Uma reputação de ser alguém irrepreensível. Não alguém que nunca erra, mas alguém que não vive errando. Alguém que não vive publicamente pecando. Ele precisa ter bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio do laço do diabo. Ele precisa ter piedade. Paulo fala que ele precisa ser temperante, sóbrio, modesto, amigo do bem, justo, piedoso, tenha domínio de si, seja modelo, tenha boa vontade em pastorear, Pedro vai falar. Essa piedade que reflete quem Cristo é, precisa ser uma piedade de temperança. Pastores irados não cuidam bem de ovelhas. Assim como pais irados não educam bem crianças. Porque assim como crianças fazem arte, eu tenho uma filha de 4 anos, ovelhas também fazem muita arte. E dão muito trabalho. E você repete as coisas 10 vezes, elas não entendem. Assim muitas vezes como minha filha, que eu já falei 50 vezes para não fazer isso, e ela vai lá e faz de novo. E saber temperar as palavras com sal, pesá-las adequadamente, para saber quando uma palavra mais firme é necessária, quando uma palavra mais carinhosa é necessária, é a sabedoria pastoral que esse líder precisa. Então perceba que esse caráter que Paulo nos dá é um caráter de domínio próprio. Alguém que sabe refrear a sua língua e sabe pesar as suas palavras. Em sua família, ele precisa ser hospitaleiro. Ele precisa abrir a sua casa para outros. As pessoas precisam ver o seu lar,
ver os seus relacionamentos com sua esposa e seus filhos, e ver também que seus filhos são crianças normais, mas ver como eles lidam com crianças normais e pecadoras no dia a dia. Precisa ser esposo de uma só mulher, precisa ser alguém que é fiel, que governe bem a sua própria casa, que crie os filhos sob disciplina. A ideia aqui é que os filhos são disciplinados, eles são corrigidos, eles são instruídos, né? E isso, o resultado é que tem respeito. Tito vai falar sobre filhos crentes que não são acusados de dissolução nem insubordinação. Depende da versão bíblica que você está. Tem aqui, crentes pode ser fiéis somente. Eu tendo a entender esse texto como filhos obedientes também, não como filhos crentes. Eu acho que nenhum pastor consegue garantir a salvação de seus filhos. Quem consegue se salvar é o Senhor somente. Mas seus filhos devem ser obedientes, respeitosos. Crianças totalmente rebeldes podem demonstrar um homem que não sabe disciplinar, e se não sabe disciplinar os seus filhos, cuidar e instruir como fará com a casa de Deus. Sobre o ensino, ele precisa ser apto para ensinar, apegado à palavra fiel, poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Precisa ser cordato, inimigo de contendas. Na parte negativa, Paulo vai falar que ele não pode ser descontrolado, não pode ser dado ao vinho, não pode ser violento, irascível, arrogante, avarento, cobiçoso de torpe ganância, sorge da ganância. Ele não pode ser descontrolado em seus apetites, seja ao vinho, seja à ira, seja ao dinheiro. Ele precisa saber dominar-se. Não pode ser imaturo, neófito, e seu ministério não pode ser exercido com constrangimento ou como um dominador das ovelhas de Deus. O que nós percebemos aqui é que a maior parte do texto bíblico que lida sobre as qualificações do líder é que caráter vem antes de carisma ou de habilidades de comunicação. E isso é uma questão que as igrejas costumam errar tanto. Eu não vou saber da realidade aqui em Portugal, mas eu já vi várias igrejas no Brasil onde, ao procurar-se um pastor, busca-se primeiro essa capacidade oratória boa. E Paulo está mais preocupado com o caráter comprovado. Porque um pastor, talvez que não pregue tão bem, pode aprender com os anos a pregar melhor. Alguém que é pastor e não tem um caráter qualificado é um grande risco para a igreja. Porque a sua intemperança vai ferir as ovelhas de Deus. Vai dar um mau exemplo para as ovelhas de Deus. Como que a igreja vai poder olhar para este homem e emular a sua vida, se em vez de ser manso e humilde de coração como Cristo, ele é irado e zangado e rápido em responder? Como que a igreja vai poder externar e repetir o exemplo do cuidado amoroso de Deus Pai, ou do cuidado de Cristo Jesus por sua igreja, se ao olhar para o pastor o que vê é alguém que prefere seu trabalho do que sua família? Caráter vem antes de carisma. E essa relação do caráter tem grande conexão com o que segue. Porque nós vamos falar agora sobre a autoridade que é dada aos pastores, esse dom presente que Deus dá, altamente perigoso. Deus coloca na mão de um pastor uma dinamite. E essa dinamite pode ajudar a abrir a escavação ou trazer feridas profundas. Então o pastor precisa de autoridade servil. Veja que Pedro fala em 1 Pedro 5, de 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora,
Logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Repara nesse versículo 3. Nem como dominadores dos que vos foram confiados. Aos pastores, aos presbíteros aqui, Cristo confiou um rebanho, que não pertence ao pastor, pertence ao Supremo Pastor. E como um subpastor, ele é colocado então para pastorear, para cuidar. Só que ele pode, de tal forma, achar que aquele rebanho é dele. E de tal forma começar a achar que pode tratar o rebanho de Cristo como bem entende. E usar a sua autoridade de uma forma que o torne um dominador do rebanho de Deus. E perceba o contraste que o apóstolo Pedro nos coloca aqui entre dominador e exemplo. O dominador usa sua autoridade para conseguir o que quer, da forma que quer, quando quer. Ele governa pelo medo. Ele governa pela ordem. Ele governa pela seu autoritarismo. O exemplo serve. O exemplo mostra a si mesmo suas fraquezas, suas falhas, sua busca por piedade e santidade ao Senhor, suas vitórias. O exemplo aponta para Cristo, o dominador aponta para si mesmo. E nós temos então que lidar com essa questão de autoridade. Eu não sei como que a autoridade é vista aqui em Portugal. A autoridade é vista normalmente com tons positivos ou tons negativos? Mais ou menos? É neutro? No Brasil eu sei que ao falar autoridade, primeiro que a pessoa já pensa num policial e ela já tem medo. Mesmo que ela não fez nada de errado, ela está com medo de acontecer alguma coisa. As nossas instituições, todas são vergonhosas. Os nossos juízes e nossos presidentes nos enchem de vergonha. Então, quando nós pensamos numa figura de autoridade, nós já pensamos em tons negativos. A autoridade é vista como alguém que governa para si mesmo, para o seu próprio benefício. E com reis, muitas vezes eram assim. Reis que governavam para sua própria glória e para o seu próprio aquecimento, à custa das vidas dos seus súditos. Agora, teve um rei que, ao terminar a sua vida, ele ponderou um pouco sobre o uso da autoridade. E esse rei é o rei Davi. Veja o texto de 2 Samuel 23, de 1 a 4. São essas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. Perceba então que há todo um prelúdio para o que ele vai falar. É o rei Davi que está falando. São as últimas palavras do rei Davi. Ele é o ungido de Deus, o exaltado por Deus. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. O que eu vou falar agora é na capacitação do Espírito Santo. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. A concepção que Davi traz aqui de autoridade, de domínio com justiça, de domínio no temor de Deus, e nós temos, pelo menos lá no Brasil, grande aversão ao termo domínio. Ele traz conotações somente negativas para nós. Mas a ideia aqui que Davi fala, e o Espírito fala através de Davi, é que existe domínio justo e domínio no temor do Senhor. Existe um exercer de autoridade, que a consequência desse exercer de autoridade é como se fosse uma bela manhã como nós tivemos hoje. Sol brilhando. Chuva caiu como caiu ontem. E a vegetação verde crescente, como nós vemos aqui.
Ou seja, a ideia que ele tem de autoridade é como um sol brilhando, trazendo condições de crescimento para aqueles que estão debaixo dessa autoridade, desse domínio. Isso soa estranho para vocês? Para a nossa cultura brasileira, soa muito estranho. Mas perceba que essa é a forma como nosso próprio Senhor usa a sua autoridade. Vamos ver Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, perceba o uso de autoridade aqui: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento dos céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Lá no versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Tenha domínio. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Sujeitar e dominar a terra, para a grande maioria da população brasileira, significa destruir tudo para o seu próprio bem. Consuma a terra. Mas Deus deu exemplo do que é usar a autoridade para o seu próprio, de forma bíblica, da forma como Deus a usa. Primeiro, perceba que a terra estava sem forma e vazia. É isso que Gênesis 1 e 1 e 2 nos diz. Primeiro, Deus começa então a trabalhar a forma da terra. E Deus começa a utilizar a sua autoridade de criar e de separar. Deus cria primeiro a luz e separa das trevas, dia e noite. A autoridade para criar, a autoridade para separar. Depois Deus usa a autoridade para separar as águas de baixo e as águas de cima do firmamento. Depois usa novamente sua autoridade para separar as águas da terra seca embaixo. E assim Deus cria a vegetação e dá forma àquela terra que antes era um mar de água, tudo escuro, agora tem luz, tem terra seca, tem céus, tem água, tem mar, tem oceanos, tem rios. E agora Deus trabalha a questão que estava vazia. Então Deus começa a encher os espaços. Nos firmamentos Deus coloca um maior e um menor, o sol e a lua. Deus coloca, enche, paralelo ao segundo dia, nos céus as aves, nas águas os peixes. E no terceiro dia, no sexto dia, em paralelo ao terceiro dia, ele enche a terra com animais selváticos, animais domésticos e com o ser humano. Então perceba que o que Deus faz é utilizar a sua autoridade para separar as coisas, para que haja forma e vida. Quando Deus usa sua autoridade, ele gera ordem e vida naquilo que está debaixo da sua autoridade. A autoridade pastoral é similar. Na verdade, qualquer autoridade é similar. A autoridade dos pais no lar, a autoridade do marido na casa, a autoridade que você tem no trabalho, a autoridade de um presidente, a autoridade de um primeiro-ministro, a autoridade de um pastor, segundo o que a Bíblia coloca como autoridade, é você utilizar desse poder, dessa autoridade que foi confiada a você, para você gerar naqueles que estão abaixo de você, por assim dizer, mais ordem e mais vida. Porque as coisas tendem a se
desgringolar, a gente fala no Brasil, ou se desenrolar em confusão e morte. Se você deixa a sua casa parada, ela não fica mais limpa, como todas mães bem sabem, com seus filhos, e as coisas acontecendo, as coisas sujam. E quando você usa o serviço e a autoridade, as coisas então vão gerando mais ordem e mais vida. Nós criamos ordem e vida para proteger nossas crianças. Você pode brincar aqui. Nós fizemos separação entre a área de brincar e a área de não brincar, porque aqui pode se machucar. Nós estamos gerando ordem e vida. A liderança pastoral que você tem, a liderança que você tem em qualquer âmbito que você esteja, é você de tal forma utilizar essa liderança, de forma a servir aqueles que estão debaixo de você, para que eles possam ter em si mesmo mais organização da sua vida, que não caia no caos, e mais própria vida, em vez de algo vazio, sem propósito, sem sentido, sem brilho. Ordem e vida para o rebanho, nós mentimos sobre quem Cristo é, sobre como Ele cuida do seu povo. Pais que usam a autoridade de forma opressiva trazem para os seus filhos uma concepção muito errada de quem Deus Pai é. Maridos que usam a autoridade de forma errada com suas mulheres trazem uma concepção muito errada de como Cristo ama a sua igreja. Nós precisamos usar nossa autoridade como Cristo a usou. Como Cristo a usou? Veja o exemplo de Cristo. Marcos 10, 42 e 45. Mas Jesus, chamando-se para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governantes dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. João 3, 12 a 15. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando-se à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre, o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Perceba que Cristo, ao lavar os pés dos discípulos, ele não retira a sua posição de autoridade. Ele continua sendo Mestre e Senhor. Mas ele usa a sua autoridade para lavar pés. É essa concepção que nós precisamos ter do que é um pastor. Que mesmo tendo autoridade sobre o rebanho, ele usa essa autoridade para lavar pés, para cuidar de ovelhas. E isso traz algumas conotações importantes sobre o que significa ser pastor. Uma delas é respeito pela consciência dos crentes. Nós temos mandamentos claros na Escritura. Não roubarás. Nós claramente, como pastores, como os líderes, podemos falar para as ovelhas: o que você está fazendo é errado, você não pode roubar, isso é pecado. Certo? Não adulterarás. Tantos outros mandamentos claros que nós temos na Escritura. Mas há tantas outras questões na vida cristã que não são tão simples de averiguarmos. Um pastor, por exemplo, então, ele não tem autoridade para dizer: não trabalharás esse trabalho se ele não for pecaminoso. Há pastores, pelo menos no Brasil e talvez algumas igrejas chegando por aqui, infelizmente, até vocês, onde o pastor basicamente domina sobre toda a vida do membro. Posso casar com essa pessoa? E o pastor que vai decidir, você pode casar com essa pessoa ou não. E a vida do membro, então, se torna perguntar ao pastor, e não à Escritura, e não à sabedoria, o que ele deve fazer. Nós somos chamados como líderes, muitas vezes como pais também, a saber que existe aquelas coisas que nós vamos falar não, e essas coisas são aquelas que Cristo claramente revela, e aquelas coisas que nós vamos falar não me parece bem. Ou seja, as questões de sabedoria, de conselho,
de saber diferenciar entre você não pode fazer isso e saber falar, olha, eu acho que isso não vai dar certo. Pela experiência pastoral que eu tenho, com os anos de vida, com o que eu já vi, esse caminho que você está tomando, apesar de eu não poder falar que esse caminho é pecaminoso, tende a dar errado. Então eu quero te alertar a não seguir esse caminho, mas você é livre em Cristo Jesus para segui-lo, se você quer sim entender. Ou seja, saber que nós não somos dominadores do rebanho e saber utilizar nossa autoridade bem, significa saber quando nós podemos trazer a voz de Cristo em falar, não farás isso, ou quando nós usamos a voz da sabedoria e falamos, isso não me parece bem, ou isso me parece sábio de fazer. E isso tem várias conotações. Então, uma simples. Eu posso claramente falar que alimentar-se da palavra de Deus é aquilo que vai dar crescimento espiritual para todos vocês. O que eu não posso claramente falar é que todos vocês são obrigados pela palavra de Deus a ler a Bíblia todo ano por inteiro. Percebe a diferença? Eu posso falar que a Escritura é o alimento espiritual para a sua vida. A palavra de Deus é o alimento espiritual para a sua vida. Eu não posso dar a forma exata disso, porque isso não está na Escritura. E talvez para você não é a Escritura lida num ano. Talvez seja lida mais lento, talvez mais rápido. Talvez você pegue um desafio que alguns jovens fizeram no Brasil, de ler em um mês. Mas nós precisamos saber ponderar quando nós damos uma ordem que Jesus deu, ou uma sugestão conforme nossa experiência pastoral. Nós vamos tratar nossos próximos 2 pontos, mas nós vamos ter um pequeno intervalo agora. Depois nós retornamos então para a conclusão.